lindos, aqui é a Yu e sejam bem-vindos a mais um Save Point. E hoje eu aconselho que vocês tragam lencinhos de papel, lencinhos de pano ou papel higiênico, pois vamos falar sobre as mortes mais marcantes do universo Final Fantasy. E eu vou falar sobre as mortes dos Final Fantasies numerados, então Final Fantasy de 1 ao 15. Então eu não vou entrar em Final Fantasy tipo Type Zero ou Tactics, porque senão a gente ia ficar 2 vidas tentando falar de todas as mortes que rolam. E eu também não vou falar de todas as mortes que rolam dentro dos Final Fantasies. Eu escolhi uma morte em cada Final Fantasy que pra mim, ou pros meus amigos, ou até mesmo que refletiu de forma muito marcante na comunidade de fãs. Mas como esse vai ser o primeiro de 3 vídeos, eu só vou falar dos Final Fantasies 1 ao 5, tá? Mas antes de vocês começarem a gastar os seus lencinhos de papéis, eu quero explicar uma coisinha assim bem breve, bem básica, que é como funciona a morte dentro dos RPGs. E quando eu digo RPG, eu não estou falando do RPG que você joga, porque às vezes a pessoa que joga o RPG eletrônico não tem muita noção do que rola por trás desse RPG, que seria como funciona um RPG de mesa. Imagina que você tem sua barrinha de vida lá, e você começar a tomar dano, até que seu life chega a 0. Dependendo da mesa, ou dependendo do sistema, ou dependendo do mestre, você pode tombar, ou ele pode dar uma chance. No caso, você com 0 de vida, você ainda consegue usar uma poção, ou coisas assim. Quando você chega a -1 de vida, exatos -1, você tomba, você desmaia, KO. Mas você só morre de fato quando você chega a -10 de life. Isso também são em sistemas de D20, né? Então, o que acontece? Os personagens dessa lista, não importa o que você use, não importa as poções que você tente, todos estão a -10. A menos que seu mestre seja muito legal e aí ele pode falar: ah não, se vocês rezarem pra tal pessoa, eu deixo você ressuscitar seu amigo. Mas a gente tem que pensar que o Titi Square Enix ou o Titi Squaresoft, dependendo do nível do Final Fantasy, não é um mestre muito bonzinho, então não importa o que você faça, os personagens dessa lista não vão voltar. Depois dessa explicação um tanto quanto confusa, na verdade, porque eu não sei explicar direito regras de RPG de mesa apesar de jogar, eu espero sinceramente que vocês não fiquem se perguntando ou me perguntando: ai, mas eu sempre uso Phoenix Down e todo mundo volta da morte no Final Fantasy X ou Y, porque eu não posso trazer fulaninho de volta da morte? Porque diferente dos personagens que você usa Phoenix Down, que estão tombados, os personagens dessa lista deveriam estar que nem as suas esperanças de trazê-los de volta, mortos. Mas antes de começar, um rápido aviso de que aqui na descrição tem o tempo de cada Final Fantasy que eu trato, que eu falo, e vou dar spoilers, porque afinal a gente vai falar de mortes, e mortes são sempre spoilers para quem não jogou. Se você não quer receber esses spoilers, você pode pular para os tempos certos dos Final Fantasies que você quer assistir, porque você já jogou ou porque você não se importa em tomar spoiler daquele Final Fantasy, tá? E o primeiro Final Fantasy que eu vou falar é o Final Fantasy 2. Eu não vou falar do Final Fantasy 1 porque na verdade eu não tenho recordação de nenhuma memória marcante. E depois de pesquisar muito eu também não encontrei nenhuma morte marcante no Final Fantasy 1, o que faz a gente pular pro Final Fantasy 2, que tem um personagem muito importante, muito fucking importante pra mim, que morre no Final Fantasy 2. Se você já é um Mugo aqui do canal, deve conhecer a série New Flight, onde eu faço um gameplay de Final Fantasy XIV. Caso você não seja um Mugo ainda, você pode se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e receber a atualização de todos os meus vídeos. E nesse New Flight eu tenho um alt chamado Minuo, que é um White Mage. E se você não jogou o Final Fantasy 2, é uma homenagem a esse personagem que eu gostava muito e que acaba morrendo no Final Fantasy 2. Pois é. O Mino é um White Mage de Mysidia, mas que serve a família de Finn. Só que eles têm que sair lá, eles fogem de Finn, ele, a Princesa Hilda e o Rei, porque lá está sendo atacado pelo Império de Palamécia. E eles vão cuidar e arrumar os negócios numa base rebelde lá em Altair. E aí, perto de Finn, eles encontram a party da galera e o Mino acaba ajudando todo mundo, curando todo mundo que tá lá, porque ele sente uma força mística lá vindo do filho. Nisso, o Mino entra na sua party pra se infiltrar nas operações de Bafsk e derrotar os Dreadnoughts. Eu acho que é assim que pronuncia. Ou sabotar, enfrentar, não lembro mais. É uma loucura.
Só que quando eles retornam pra Altair, o rei de Fim, ele tá muito debilitado, ele tá muito ferido e o Mino decide ficar com ele pra poder cuidar dos ferimentos, já que ele é um anti-mage, né? Quando você finalmente consegue destruir o Dreadnought, o rei de Fim, ele acaba morrendo por causa dos ferimentos, mas pouco antes de morrer ele fala pro Mino voltar pra Mysidia, atrás do tomo de Última, ou da Última, eu não lembro. Depois disso o grupo vai atrás do Mino, depois da libertação de Fim, e escuta boatos de que ele estava numa Mysidia Tower, você vai atrás dele. Lá tem um selo, bloqueia o caminho para a Última Tome. E ele fica esperando você chegar lá. Quando você chega, ele se oferece pra tentar abrir o seno, só que ele acaba tendo que sacrificar a própria vida pra conseguir fazer isso. Como era um personagem que eu era assim meio apegada, talvez, eu fiquei meio bad com a morte dele. Era um personagem que eu gostava bastante, eu queria que ele ficasse na minha história até o final, mas ele não ficou. Então agora eu tenho um out que se chama Mino e é 8,5, tá? Tá. Agora vamos falar sobre Final Fantasy III. E a versão que eu tô falando aqui é a versão de Nintendo, que ela é toda bonitinha, os personagens têm nome, etc. Porque eu não joguei a versão bem mais antiga do Final Fantasy III, tá? E a morte mais marcante do Final Fantasy III, na verdade não é a morte mais marcante, gente, é a morte que eu encontrei. Porque no Final Fantasy III eu não encontrei muitas mortes que eu fiquei impactada. No caso, é a morte da Arya. Você encontra ela na Wrecked Ship, que é um navio todo destroçado, depois que você expande o mapa, e ela decide te acompanhar para vocês encontrarem o Cristal da Água. Ela vai te ajudando. No caso do Final Fantasy III, você já tem o grupo completo, então de vez em quando ela aparece para dar uns ataques, umas coisas assim, e você pode ir conversando com ela ao longo do caminho. Quando você chega no Cristal da Água, você vai ser atacado pelo Kraken. Só que ela vê que o Lunete vai ser atacado e ela se bota na frente do ataque para que ele não tome o dano. Só que ela acaba ficando bem debilitada e acaba morrendo por conta dos ferimentos. Agora vamos falar da morte mais marcante do Final Fantasy IV, e que se você aí que está assistindo já jogou Final Fantasy IV, provavelmente já sabe de quem eu vou falar. Sim, a morte mais marcante do Final Fantasy IV é a morte do Tellah.
O Tela é um mago muito poderoso e que depois da morte da sua esposa acaba se tornando um pai super protetor para sua filha Anna. Porém, a sua filha acaba fugindo com o seu amado Edward, que é o príncipe de Duncian. Eu não sei pronunciar o nome de nenhuma cidade, que fique bem claro, então por favor não me xinguem, tá? Quando Tela chega a Duncian, os Red Wings invadem a cidade para roubar o Cristal de Fogo e eles acabam destruindo tudo, e nisso a Anna acaba ficando ferida gravemente e na beira da morte. Quando Tela vê a filha naquele estado, ele vai pra cima do Edward loucamente, mas a filha ainda tenta separar os dois e falar que o Edward é o amor da vida dela e não é pra isso acontecer. E ela conta que um cara de preto chamado Golbez atacou a cidade e deixou ela daquele jeito. Se não me engano, essa é uma das partes que rola aquela frase icônica do You Spawned Bard ou alguma coisa assim. Depois disso, a Anna morre e o Tela jura vingança ao Golbez. Quando você chega na Tower of Zot, o Tela vê o Golbez e parte pra cima dele ensandecido de raiva e ódio e começa a atacar ele com todas as magias que você possa imaginar. Nisso, ele acaba usando uma magia muito destrutiva chamada Meteoro, que para ser caçada precisa que a pessoa converta parte da vida dela em poder mágico para que ela possa, né? O ataque pelo menos causa ferimento ou dor no Golbez, tanto é que ele foge e acaba perdendo o poder sobre o Caim. Só que nisso o Tela morre por conta da fraqueza, mas não antes de pedir para que os amigos que estão em volta dele vinguem a sua filha. Thinking I could best him. You shouldn't talk. I brought this on myself, letting hate consume me so. Please, avenge Anna. Tela, no! Come on! Open your eyes, old fool! Oh, Tela. Rest then with that daughter of yours. Tela, we will avenge your death and Anna's. I swear it. Agora vamos para o Final Fantasy V, e a morte mais marcante pra mim e pra muita gente no Final Fantasy V é a morte do Geluf. Pois é, os velhinhos morrendo assim a torto e aos direitos da sua party, né? No Final Fantasy V você não conhece verdadeiramente nenhum dos personagens, só que no caso do Geluf nem ele mesmo conhece ele mesmo verdadeiramente, porque ele perde a memória logo assim que você o conhece. Só que ele sente que ele precisa ir atrás dos cristais, então ele te acompanha. E ao longo do jogo ele vai lembrando quem ele é de acordo com os flashes de memória ou coisas que vão acontecendo. Ele lembra que ele é um rei, que ele tem uma neta chamada Cry e que ele não faz parte daquele planeta, ele faz parte de um outro planeta.
Nisso, a neta dele volta pra buscar ele e ele volta pro planeta dele, feliz e contente, mas não antes de falar pra todo mundo: ó, galera, não me segue porque pode dar bosta. E o que você acha que o resto das pessoas, Bart, Lena e Ferris, vão fazer? Exatamente, vão atrás dele pra dar bosta. É o que acontece, dá bosta, ele vai atrás da galera e salva todo mundo, e aí, acontece mais um monte de outras tretas, outra pessoa morre, você conhece o Guido e você consegue lá todos os cristais. Nesse momento aparece o Exdeath e pega todos os fucking cristais e começa a usar o poder dos cristais contra os 4 Warriors of Light. Nisso, a Riley sente que tem alguma coisa acontecendo de ruim e ela vai atrás do avô dela. Quando a Riley chega, ela vê o Exdeath atacando o seu avô e os seus amigos e ela tenta intervir. Só que o Exdeath aprisiona a Riley e volta a atacar os 4 Warrior of Lights. Quando ele escuta a sua neta pedindo por ajuda, ele tira uma força do cosmos, ou sei lá de onde ele pode tirar essa força, para conseguir ir contra a força do cristal que tá atacando ele. Ele solta a neta e parte pra cima do Exdeath. Mas você começa a atacar o Exdeath com tudo que você pode ou você tem. E no final das contas, como o Exdeath vê que ele não vai tombar, ele não vai desistir, ele acaba indo embora e levando os cristais. Nessa hora, o Geluf cai e todo mundo meio que recobra a consciência e fica em volta dele. E eu acho que essa parte mais triste, porque os personagens começam a fazer exatamente aquilo que você, dentro de você, está querendo fazer. Eles começam a usar tudo o que eles têm. Eles começam a usar poção, eles começam a usar heal, eles começam a usar Phoenix Down, eles começam a usar res, eles tentam de tudo, mas o Geluf morre e isso é bem sad.
todos ficam bem maus, principalmente a Cryde, que fica bem abalada, mas ela acaba escutando a voz do Geluf e ele conta que a Guardian Tree deu alguns segundos para que ele pudesse falar com ela. Ele pede para que ela seja forte e que siga com os amigos dele para destruir o Exdeath. Para isso, ele cede ou concede toda a força e as habilidades dele para Netta, e a partir daí a Cryde começa a assumir o lugar do Geluf no grupo. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui e amanhã eu já libero o vídeo com as mortes mais marcantes dos Final Fantasies do 6 ao 10. Mas e aí, alguma ideia dos personagens que vão estar na lista de amanhã? E da lista de hoje, qual personagem que você gostaria de ter visto aqui na lista no lugar desses? Ou qual dos personagens que teve na lista de hoje que também foi marcante pra você? Deixa aqui nos comentários, e se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, pra que eu possa fazer mais futuramente. E se você ainda não é um Moogle, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder as próximas partes desse vídeo. Espero que tenham gostado. Beijinhos, tchau, tchau.